Olá, pessoal! Prokelly de História, tudo bem? Hoje o nosso tema é Mesopotâmia. Você sabia que Mesopotâmia não foi um povo ou uma sociedade, e sim uma região que abrigou vários povos durante a antiguidade? Pois bem, Mesopotâmia significa terra entre rios, ou no meio das águas. Surgiu ali por volta do ano 6000 a.C., num planalto de origem desértica, localizado no Oriente Médio, delimitado entre dois principais rios, o Tigre e o Eufrates, por isso terra entre rios. Atualmente compreende o território, um pedaço do Iraque, do Kuwait, da Síria, da Turquia e do Irã. A base da economia desses povos era a agricultura. Eles também faziam o pastoreio de animais e alguns, com o excedente da plantação, praticavam o comércio, ou até desenvolveram o comércio marítimo, como os fenícios. Essa região também era conhecida como a região do Crescente Fértil, pois era uma região muito fértil para a agricultura, né? Tinha um solo muito fértil e o formato dela era em lua crescente. A Mesopotâmia foi uma região por onde passaram muitos povos nômades, vindos de diversas localidades. Alguns desses povos se estabeleceram, se fixaram ali no território, surgindo assim as antigas sociedades mesopotâmicas. Um exemplo de alguns dos povos que ali viveram: os sumérios, amoritas, os acádios, persas, hititas, caldeus, assírios, fenícios, babilônios e tantos outros. As suas cidades, elas eram conhecidas como cidade-estado, que significa que era uma cidade independente, que tinha um governo próprio. E a organização social dessas cidades eram hierarquizadas, divididas em castas. Normalmente tinha um rei, o soberano, que cuidava de tudo. Abaixo dele vinham sacerdotes, depois militares, artesãos, a grande maioria da população, que eram os camponeses, e ainda existiam os escravos. Sim, eles também já tinham escravos, mas era um pouquinho diferente do que a gente conhece hoje. Esses povos eram guerreiros e muitos expandiram seus domínios, se tornando grandes impérios. Um desses povos que eu quero destacar são os sumérios, muito importantes e conhecidos. Eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam, criam em vários deuses. Também eram animistas e naturistas. Animistas porque os seus deuses eram metade homem e metade animais. E naturistas porque esses deuses também eram de elementos da natureza. Os sumérios deram origem às obras de irrigação, construíam barragens, diques e eram muito bons em grandes construções arquitetônicas. Eles utilizavam técnicas da metalurgia do bronze. Alguns deuses dos povos da Mesopotâmia. Os sumérios também são muito conhecidos pelo desenvolvimento da primeira escrita, a escrita chamada cuneiforme. Tem uma foto aí para nós vermos. O que era a escrita cuneiforme? Ela consistia em registros feitos em placas de argila ou de barro. Com auxílio do estilete, eles talhavam traços, símbolos em forma de cunha. E esse foi o nosso tema de hoje. Eu vejo você numa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.